Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 75. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: crie um programa que preenche automaticamente um vetor numérico com 15 posições com os primeiros elementos da sequência Fibonacci. Então vamos à tela do visual. Bom, vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 075. A função dele vai ser preencher vetor com SF, sequência de Fibonacci. O autor sou eu, Iago Franklin, e vamos ao início do algoritmo. Bom, a gente vai ter que utilizar um laço de repetição, então eu vou utilizar aqui o para. Então, para condição faça, aí que você vai executar o meu código 1, e depois você vai finalizar o meu fim para. Ok, a partir disso a gente precisa criar a sequência de Fibonacci aqui, né? Então vamos aqui criar o primeiro termo da sequência. Na verdade, vamos aqui primeiro declarar e justificar as nossas variáveis. Então, eu vou criar uma variável chamada i, que vai ser o meu índice do vetor, e ele vai controlar aqui o meu laço de repetição. Então, eu vou colocar aqui o i, vai receber o valor de 1 e vai até a posição 10, já que eu quero os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci. E vai ter o passo 1. Perfeito. Agora eu vou aqui declarar minha variável i, que vai ser do tipo inteiro. E a partir disso, agora eu preciso criar os meus 3 termos da sequência de Fibonacci. Então eu vou criar aqui T1, T2 e T3 vão ser os termos, né? Vou colocar aqui, ó, termos da sequência de Fibonacci, SF. Termos da sequência de Fibonacci. São os 3 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Teve um exercício anterior que eu fiz a sequência de Fibonacci. Vocês lembram que a gente precisa atribuir alguns valores à sequência de Fibonacci e depois ficar transferindo o valor de uma variável para outra. Então eu vou vir aqui, vou colocar o meu termo 1, que vai valer 0, tá? Ele vai começar valendo 0. E o meu termo 2, ele vai sair valendo 1. Agora eu vou justificar aqui os meus termos, então termo 1, termo 2 e termo 3, todos serão do tipo inteiro, e agora eu preciso preencher isso no meu vetor. Mas antes eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, ó, o termo 3 vai receber a soma entre o termo 1 e o termo 2. Por que eu estou fazendo isso? A gente sabe que a sequência de Fibonacci, um determinado termo, sei lá, termo n, o termo n nada mais é do que o termo n-1 mais termo n-2. Então, significa que eu tenho lá, né? A, B, C, D, E, F. Então, o F nada mais é do que a soma de E mais D, certo? Então, o C é a soma de A mais B. Então, qualquer elemento aqui é a soma dos 2 elementos anteriores. Então, essa é a configuração de uma sequência de Fibonacci. Então, é exatamente o que eu estou falando, né? O termo 3, que é um termo qualquer, é a soma dos 2 termos anteriores, que é o termo 1 e o termo 2. Ótimo. Dito isso, a gente pode, depois de somar os 2 termos anteriores, a gente precisa transferir um termo para o outro. Então, o termo 1 vai receber o termo 2 e o termo 2 vai receber o termo 3. Então, é assim que se resolve uma sequência de Fibonacci. Porém, a gente não vai simplesmente printar o nosso, por exemplo, a gente pode printar aqui, ó, escreva. Eu vou escrever aqui o termo 3, só para a gente testar. Vou pressionar o F9 e perceba lá que ele está fazendo exatamente isso que eu falei, né? Então, o 5 nada mais é do que 2 mais 3. O 3 nada mais é do que 1 mais 2. O 34 nada mais é do que 21 mais 13. Porém, eu quero colocar isso dentro de um vetor. Então, eu preciso colocar o termo 3 dentro de um vetor. É muito simples, tá? Eu vou simplesmente aqui criar um vetor que eu vou chamar de V. E esse vetor, ele vai ser um vetor com 10 posições. Então, ele vai partir da posição 1 e vai até a posição 10. E o tipo de dado que vai estar dentro dele é inteiro. Então, de inteiro. E agora eu vou simplesmente justificar o meu V. Meu V é vetor de 10 posições. Agora eu preciso pegar o termo 3 e colocar dentro do vetor da posição atual. Então, vetor da posição atual, que é o i, que é o controlador do laço, ele vai receber o termo 3. E a partir disso eu posso simplesmente escrever agora o vetor da posição atual. Perceba agora que eu vou rodar o programa. Eu esqueci de fechar aqui o parênteses, tá? Então vou simplesmente fechar o parênteses aqui e vou apertar continuar. Então olha o que ele fez. Ele preencheu todo o meu vetor com as posições da sequência de Fibonacci. Então o vetor na posição 1 recebeu 1, o vetor na posição 2 recebeu 2, o vetor na posição 3 recebeu 3 e o vetor na posição 4 recebeu 5. E assim para todos os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Então é isso. Esse é um exercício bem simples assim. Basta que você conheça ali um pouco de sequência de Fibonacci, como nós resolvemos no exercício anteriores. Então espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.